Nesse vídeo eu quero mostrar para você o verdadeiro significado de hierarquia. Talvez você que viu o vídeo anterior, você deve estar se dizendo aí para você mesma o seguinte: Adriano, tudo isso que você falou é maravilhoso, né? Então eu não tenho que concordar com pensamentos que o mundo é machista, que o homem não é melhor que a mulher, enfim, essas coisas todas. Mas quando você fala de hierarquia no relacionamento, como a disposição dele de me proteger e me prover coloca ele acima de mim? Como que funciona isso? Eu não entendi. Isso não seria machismo? Isso não seria autoritarismo? Isso não seria dizer que a mulher é inferior? Na verdade, não tem nada a ver com isso. E eu quero mostrar para você como que isso vai funcionar. Acontece que muitas mulheres, elas sentem medo de entregar aos seus maridos a responsabilidade da liderança da sua vida, do seu relacionamento e do seu lar. Esse medo faz com que elas desvalorizem os seus maridos, critiquem os seus maridos e não se coloquem na posição abaixo deles. Entende? Se identifica? Isso faz sentido para você? Você se percebe dessa forma? Você não aceita que ele seja melhor que você, não aceita que ele seja superior a você, e você tem um medo de reconhecer isso e ele venha abusar desse poder que ele recebeu e abusar de você e maltratar você, a sua família, enfim, o seu filho. Então, na verdade, as mulheres, elas se evitam, né, entrar debaixo dessa hierarquia, dessa cadeia de comando, por medo. E elas edificam os seus relacionamentos com base no medo. Tudo aquilo que você edifica com base no medo não funciona. Tudo aquilo que você cria com base no ressentimento, na mágoa, são nos sentimentos e pensamentos limitantes, você deixa de aproveitar de fato a abundância. Por quê? Vamos supor que você queira prosperar por medo de faltar comida. Você acredita mesmo que você vai prosperar ou que no máximo você vai ter a despensa cheia de coisa? Percebe a diferença? Quando nós edificamos algo em torno de algo limitante, a gente não experimenta abundância, porque é uma forma limitante que impede a gente de abundar, de transbordar. E é isso que você tem que entender. Eu não vou falar aqui, eu não quero que você aceite que você tem que ser escrava ou concordar com exatamente tudo que seu marido falar. Não é isso. Nós já falamos isso em vídeos anteriores. Mas eu quero citar uma boa referência da hierarquia à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus. Está lá em Efésios capítulo 5, versículo 22 em diante. Está escrito o seguinte: mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então, a palavra fala claramente que os maridos devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. E a esposa deve se sujeitar, e nessa tradução está submeter. Submeter vem de uma palavra grega chamada upotasso. Essa palavra upotasso é submissão, é submeter, ou seja, se colocar embaixo. Se colocar embaixo, numa analogia clara, é como se fosse o seguinte: você vai se submeter a um homem que ele cumpre a parte dele. Qual que é a parte do homem? Amar a igreja, ou amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo deu sua vida por ela. Então é esse homem que você precisa se submeter. Então, você precisa cumprir o seu papel para que o seu marido cumpra o dele. Qual que é a primeira coisa que a gente percebe quando as pessoas vão na igreja? Aceitar a Cristo, aceitar Jesus como seu Salvador e Senhor. Então a primeira coisa da igreja é acreditar. Depois de acreditar, vem essa cobertura. Ou, enfim, não quero dar um começo, né, nesse ciclo. O fato é que a referência aqui na Bíblia começa pela esposa. Então, existe, e eu quero tratar somente isso, uma responsabilidade em você de se submeter ao seu marido.
O que seria se submeter? Colocar embaixo. Colocar embaixo porque o homem ele tem uma necessidade de proteção e provisão. É como se você pegasse um guarda-chuva e o guarda-chuva ficasse em cima de você. Qual que é a função do guarda-chuva? O guarda-chuva é colocado acima de você porque a função básica dele é te proteger contra o sol e também contra a chuva, correto? Então, você se coloca abaixo do guarda-chuva. Não tem sentido nenhum você falar que é igual o guarda-chuva em autoridade, força, inteligência, poder, e abrir o guarda-chuva e ficar segurando ele do seu lado. Você vai queimar com o sol, você vai degradar a sua pele, você vai ganhar chuva, vai molhar, vai ensopar toda, entende? De forma desnecessária. Existe um guarda-chuva junto com você que pode proteger você. Essa é a hierarquia bíblica. Não significa que o homem ele é superior no sentido de algo extraordinário, de algo que é um ser divino e que a mulher é inferior, é mínimo, não vale nada. Não tem nada a ver com isso. É só uma questão de que o homem foi colocado na condição de proteger, entende? De prover e de cuidar. Essa é a hierarquia bíblica. Me lembro uma vez da minha esposa, antes da gente se conhecer, ela andava em alta velocidade por uma avenida aqui em Goiânia. E aí um dia o pai dela, o meu sogro, falou o seguinte: na curva, evita pisar no freio. Então, ele sabia que ela andava muito rápido e que ela podia perder o controle do carro. Então, ele falou, na curva, evita pisar no freio. Né? Para quê? Para ela diminuir antes de fazer a curva, porque se ela fizesse a curva pisando no freio, ela podia derrapar e capotar. O fato é que um dia ela estava fazendo a curva e aí ela quase perdeu o controle do carro e ela ia pisar no freio, mas ela lembrou do pai dela falando na cabeça dela e aí ela só controlou o carro e aí se livrou daquele acidente. O fato é que ela chegou em casa e agradeceu o pai dela por ter salvado a vida dela. Então, o desejo do pai dela não foi ser superior. Ele deu um comando, uma opinião, uma sugestão, não porque ele era superior à minha esposa, embora ele seja o pai dela, entende? O fato é que a necessidade dele, a preocupação dele era de cuidar dela, era de proteger ela, entende isso? Ser o provedor de alternativas. E aí ele deu uma opinião, uma sugestão. Imagine um carro, uma Ferrari, uma Lamborghini, uma Mercedes, um carro extraordinário. Imagine que o cabo da bateria resolva falar o seguinte: quem que essa bateria está pensando que ela é? Ela acha que só porque ela alimenta a parte elétrica do carro todo ela é alguma coisa? Quer saber do negócio? Eu não vou ficar conectado nessa bateria não. Eu vou ficar fora daqui, eu estou fora, eu me recuso a me submeter a essa bateria. Quando um cabo que não custa mais do que R$30 fala uma coisa dessa, você percebe que ele vai comprometer a utilização de todo o veículo. Um veículo milionário, um veículo caríssimo, deixa de ser utilizado simplesmente porque um cabo de R$30 não quer fazer a sua função. Então, da mesma forma, são os relacionamentos. Quando alguém não está cumprindo a sua função, acredite, todo o mecanismo é prejudicado. E eu não quero colocar peso sobre você. Se o seu marido não foi esse exemplo de marido que esteja disposto a entregar a vida dele por você, esteja disposto a cuidar e prover você, quando esse marido não faz essa função, não adianta você fazer a sua, não vai funcionar, porque precisa das duas partes. Mas por que eu estou te falando isso? Não é regra, mas a maioria esmagadora dos maridos estão prontos para morrer pela sua esposa, para proteger ela. Você quer um exemplo disso? Contrate um ator, alguma pessoa, e combine com ela para essa pessoa começar a agredir você. Seja de forma verbal, mas então fazer menção de bater em você na frente do seu marido. E perceba a reação do seu marido. O seu marido vai fazer alguma coisa. Entende? Porque todo homem nasce dentro de si com uma necessidade de proteger a sua esposa. Mas não é toda esposa que tem desejo de se submeter ao marido por causa do medo. Você consegue entender isso? Então você precisa entender como esse mecanismo funciona para que então você perceba que é fundamental que você cumpra a sua função e o seu marido cumpra a dele para que vocês dois vivam um relacionamento abundante.